Me lembro num dia em que eu estava passando assim no corredor de casa e a Cecília estava no banheiro lá sentadinha fazendo xixi. E aí eu passei e ela assim, pai. É nesses momentos que a gente fica pensando em algumas coisas. Não sei se é vocês, né? Mas quando a gente está tomando banho, alguma coisa assim, você fica pensando em alguma coisa. E ela está pensando lá em alguma coisa, né? Mas assim, que demora meia hora para fazer alguma coisa simples assim. Ela estava lá pensando em algumas coisas. E aí ela me parou e falou assim, papai, eu vou ir para o céu um dia? Obrigado. Perdendo o gosto. Depois, se a sua popularidade online cair, não é culpa não é minha, se outro assumir o seu lugar. E ela perguntou, papai, eu vou pro céu? Aí, eu não sou daqueles pais que, né, assim, né, não tem todo mundo vai pro céu, fica tranquilo. Não, isso aí, filha, você que tem que me responder, não sou eu. Você vai pro céu? E ela falou, papai, eu acho que eu vou. Eu falei, por quê? E aí ela respondeu o porquê ela achava que iria para o céu. E a resposta estava, graças a Deus, correta. Ufa! Mas eu acho que tá um pouquinho, alguma coisa que tá... Acho que é a tinta nova, ela tá reverberando mais, assim. Para aquele forçamento só um pouquinho. Só um pouquinho, assim, que eu tô tentando. Talvez a força do seu... É que na verdade o microfone, se eu falar sem, vocês me ouvem também, mas porque a gravação fica ruim, né? E eu também preciso forçar a voz. Vou deixar um pouco mais baixo, aí, tá bom. Tem que botar um defeito. Então acho que parece que tá com tá com tá bom. Tá bom? Acho que tá bom. Ok. E essa pergunta dela é muito interessante, porque não é só uma menina de 4 anos que tem essa dúvida, muitos possuem dúvidas semelhantes. Aliás, inclusive, aconselhando alguns já, e eu perdi a conta de quantos, quando estão lutando por algum pecado, e o aconselhamento serve para isso, para auxiliar a pessoa na luta com o pecado, a grande dúvida que vem na cabeça de uma pessoa é, será que eu sou salvo? Porque eu não consigo deixar esse pecado, está difícil largar esse determinado pecado, eu estou lutando com ele, mas está complicado. E qual é o texto que geralmente incrimina a pessoa? 1 João capítulo 3. E João escreve a sua primeira carta exatamente para lidar com uma certa, eu não vou dizer a dúvida, eu vou falar a segurança de salvação. Porque embora 1 João, a primeira carta que o apóstolo escreveu, a primeira das suas 3 cartas, ela tem assim, dependendo de como você lê, ela te confronta muito em algumas coisas relacionadas à salvação e prática de vida, mas por outro lado, ela foi escrita justamente não para mostrar quem está condenado, pelo contrário, para mostrar quem está salvo. Ela foi escrita mais para dar uma certeza de salvação, uma segurança para a nossa salvação, embora esta segurança primariamente não vem da nossa consciência, como João vai mostrar aqui muito bem, uma parte no seu livro que ele vai deixar claro isso. A segurança da sua salvação não depende da sua consciência se você acha que vai ser salvo ou não, se a sua salvação está assegurada ou não. Em outras palavras, até aquele mais arminiano possível que acredita em perda de salvação, a salvação dele está assegurada mesmo ele não sabendo que está. Então eu vou falar, não depende da consciência, mas por outro lado, ele vai escrever para tranquilizar um pouco o nosso coração. E ainda tem uma passagem que ele vai falar que mesmo que o nosso coração não estiver tranquilo, fica tranquilo. A sua salvação não depende da tranquilidade do seu coração diante destas questões. Então João, o Evangelho de João foi escrito para que as pessoas creiam em Deus, é isso que ele fala como propósito. 1 João foi escrito, essa carta foi escrita pelo apóstolo para dar tranquilizar a nossa alma, tranquilizar o nosso coração, para dar uma certa certeza de que de fato somos salvos. E é isso que ele vai mostrar ao longo de toda a sua carta. Aliás, João, e hoje é uma mensagem mais de introdução, nós estudaremos essa carta até o final do semestre. João é um autor que
facilita um pouco a nossa vida. Porque tem alguns autores no Novo Testamento, no Antigo também, que começam a escrever, e você tem que ficar tentando entender onde ele quer chegar, qual é o seu propósito, o que ele está querendo com aquilo. Você não sabe muito bem, você começa a escrever e você vai descobrir lá para frente, se é que às vezes a gente descobre, por que ele está escrevendo aquilo lá. Agora lembra que toda carta é uma carta ocasional, ninguém escreve uma carta à toa, estou sem fazer nada, vou escrever uma carta, ainda mais eles que sempre estavam passando por perseguição. Então ele escreveu por algum propósito. A ideia é, qual o propósito dessas cartas do Novo Testamento? O João facilita a nossa vida. Porque João, por 12 vezes, nessa pequena carta de 5 capítulos, ele vai dizer: eu vos escrevi por isso, eu vos escrevi por isso, eu vos escrevi. Então fica muito fácil. Ele faz isso também no seu Evangelho, e ele faz isso aqui. Eu queria destacar pelo menos 3 textos desses, para nós entendermos qual que é a grande mensagem de João, que vai nortear todo o nosso estudo até o final do semestre. O primeiro é o versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mais uma vez, meus filhinhos, só a parte A do versículo, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, João está já escancarando para a gente que o propósito dele, aliás, é uma questão que deve ser muito bem explicada hoje em dia, porque tem muita gente que confunde a segurança de salvação com uma licença para fazer o que quiser da vida. Porque já que a minha salvação está assegurada, então eu posso relaxar, posso viver minha vida do jeito que eu quiser, porque a minha salvação já está certa. E na verdade, se uma pessoa pensa assim, é bem provável que ela não tenha entendido ainda a salvação. Mas João, para mostrar bem claro que não é isso que ele quer dizer, um dos grandes propósitos dele é uma vida de santidade. É para que nós não pequemos. Ele está dizendo: eu estou escrevendo isso para levar vocês a uma vida, conduzi-los a uma vida de santidade, a uma vida sem pecado. Ele vai mostrar a importância disso no capítulo 3, quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para esse texto, mas essa ideia de uma vida que vai buscar viver a parte do pecado. É isso que João quer com a sua carta. Ele vai dizer isso no âmbito tanto individual, algo que nós devemos fazer, mas principalmente João tem muito em mente o âmbito coletivo, uns aos outros, que tanto aparece nessa carta, tanto aparece, especialmente no um dos grandes tópicos, que é o amor. Os 2 outros versículos que eu queria destacar, nesse segundo propósito, é o versículo 21 do capítulo 2 ainda, e o versículo 26, quando ele diz assim: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Perceba, João não está falando assim: eu não estou escrevendo para vocês não conhecendo verdade, coisa nenhuma, e agora eu preciso então mostrar o que é verdade. Pelo contrário, João fala: eu estou escrevendo para crentes, e cristão conhece a verdade. E isso é importante porque João aqui, olha no versículo 26, escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, João quer mostrar uma vida de santidade com essa primeira carta dele, e uma vida que busca a verdade, uma vida com uma doutrina correta, especialmente diante daqueles que querem nos enganar. Tudo isso vai nos levar ao último versículo dessa primeira parte, é o versículo 13 do capítulo 5, talvez um dos mais famosos de 1 João, em que ele diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Perceba, então, em nenhum lugar, em nenhum momento, João fala assim: eu escrevi essas coisas para vocês ficarem com dúvidas, para encher a cabeça e o coração de vocês de dúvidas. Pelo contrário, ele fala: eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Eu já conversei com várias pessoas, e evangelizando algumas, inclusive, e outras conversando a respeito de assuntos teológicos, de que algumas pessoas acham isso muito arrogante. Você falar assim: eu sei que se eu morrer eu vou para o céu. As pessoas falam: mas como assim? Como você sabe? Geralmente quando as pessoas acham que é arrogância, é porque ela acha que buscar ou ter a salvação
depende do meu esforço. E se eu sei que eu vou para o céu, então claro, eu sou um cara muito arrogante. Porque se depende de mim e eu sei que eu vou, então eu me acho demais. Claro. Mas essa pergunta demonstra então que a pessoa na verdade não entendeu o Evangelho. O que João vai mostrar aqui é explicar o Evangelho bem claro, tanto a sua questão prática quanto a sua questão teórica, porque para João isso não é desmembrado e nem deveria ser na nossa mente. Então, uma vida de santidade e uma vida com a doutrina correta é o que a Bíblia inteira prega, inteirinha. João vai mostrar que essas duas coisas, se bem entendidas, vai nos dar então esta certeza da vida eterna. Perceba então como esses 3 grandes versículos que vai nortear o nosso estudo: escrever essas coisas para que vocês não pequem, escrever essas coisas porque vocês conhecem a verdade, e escrever essas coisas para que vocês saibam que tem a vida eterna, eles estão totalmente relacionados. Porque como que eu sei que eu tenho a vida eterna? É uma doutrina correta que vai me conduzir a uma prática de vida correta. Isso é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho nunca é uma vida certinha com uma doutrina errada, e nunca é uma doutrina correta com uma prática de vida errada. Nunca. São essas duas coisas andando juntas: doutrina e conduta de vida. Aliás, foi isso que Jesus Cristo disse quando que pelos frutos nós conhecemos a árvore. A árvore é importante, mas você conhece ela pelos frutos. Mas isso não descarta a importância da árvore, o tipo de árvore que ela é, mas também não descarta a importância dos frutos. Essas duas coisas têm que andar juntas num cristianismo verdadeiro. E João vai mostrar, por meio da sua carta aqui, por meio de todos esses 5 capítulos, que então uma vida de crença correta e uma vida de uma santidade correta, né, uma busca pela santidade, vai nos conduzir então a uma certeza, a uma segurança de uma vida eterna. Embora, mais uma vez, isso não dependa da nossa consciência, do fato de sabermos ou não. Isso dependa da obra de Cristo. Perceba que até agora nós estamos falando que João escreveu a sua carta. Aliás, toda a Bíblia aí, na sua Bíblia, vai estar escrito em cima: primeira carta do apóstolo João, algo parecido assim. Mas João é uma daquelas cartas anônimas do Novo Testamento, junto com Hebreus, que nem tem uma saudação inicial. Parece aquele cara bem sem educação, embora não é, mas a gente vai ver durante a carta. Mas sabe que já nem dá bom dia? Aqueles que estão acostumados a usar o WhatsApp ou o Telegram, para quem é favorável ao WhatsApp, né? Você vai ver, tem aquelas pessoas que sempre vão falar qualquer coisa com você, né? Mas questão de falar assim: oi Rafael, tudo bem, bom dia, como está seu dia, tal. Nossa, aí vai direto, e aí vai te perguntar. E tem aqueles que vão direto no ponto, né? Você tem isso aqui, já vai direto. João é aquele. João não fica, nessa primeira carta, ele não fica assim: olá meus irmãos, tudo bem, como vocês estão aí, e aí começar a escrever. Como o Paulo faz bastante, naquelas saudações, como ele mesmo vai fazer na segunda e na terceira carta, embora ele se identifique como presbítero, ele não dá o nome dele, João mesmo, mas é uma saudação curtinha. Mas aqui não, aqui ele vai direto para o ponto. Então por que nós podemos falar tão claramente que João escreveu essa carta, mesmo ele não escrevendo o seu nome ali, não assinando o seu nome em nenhum lugar? Primeiro porque nós temos a própria evidência da carta em si. Vocês vão ver, conforme nós estudamos a carta, que o autor se mostra alguém que participou dos eventos de Cristo. Logo no comecinho, e ele faz isso porque ele está combatendo aqueles que querem enganar, ele deixa bem claro quem são essas pessoas, mas ele diz que, olha no versículo 1, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Perceba a primeira pessoa aí, né? Nós vimos, nós apalpamos, nós estávamos lá com ele. Ou seja, se mostra um autor, então, que não pegou as informações de uma segunda pessoa, de alguém que estava com Jesus, como por exemplo Lucas, de alguém ou Marcos também, de alguém que estava com Cristo, que esteve com Cristo por outro tempo, e aí pega essas informações para escrever o seu livro. Não, João apresenta uma pessoa que esteve com Jesus Cristo. E mais, quando nós começamos a ler, logo no comecinho, né, o logos que já aparece no começo, a expressão tão importante lá no Evangelho de João, e o tópico do amor, o tópico da verdade, aqueles dualismos que João ama no seu Evangelho, verdade contra mentira, e tantas coisas assim, parece que você está lendo o Evangelho de João, quando você lê a primeira carta dele.
Parece que é uma versão resumida do Evangelho de João. Então isso parece que encaixa todas as peças e não, de fato foi esse apóstolo, o mais novo dos apóstolos, que escreveu esta primeira carta. Embora aquele já era bem velhinho, mas quando foi chamado ele provavelmente era o mais novo dos apóstolos. Há também algum testemunho externo. João teve os seus discípulos, justamente porque ele foi o último dos apóstolos, ele conseguiu discipular algumas pessoas que depois escrevia que ele foi discipulado. Então, por exemplo, Policarpo de Esmina, que serviu lá em Esmina, uma cidade na Ásia Menor, atual Turquia hoje, ele vai endereçar essa carta. Então, quando ele cita, ele vai dizer que esta carta, quando ele cita os versículos dessa carta, é como nosso irmão João escreveu. Outro que vai fazer isso é Irineu, que é discípulo de Policarpo, então já é uma segunda geração aí dos discípulos de João. Irineu de Lyon seria a cidade da França hoje, né? Lyon, na Gália. Ele também vai, quando vai citar a carta lá de João, ele cita como se fosse endereçada a João, ou a autoridade de João. Então, a autoria de João. Então, diversos testemunhos e outros, nós temos Tertuliano, que citam esta carta e sempre colocam o nome de João. Ou seja, parece não haver dúvidas, embora a carta é anônima, de que João mesmo que escreveu. Mas por que isso é importante para nós? Isso é importante porque isso mostra um João transformado. Totalmente transformado. Vocês lembram do João lá dos Evangelhos? Vocês lembram dele? Diz a tradição, principalmente por esses escritores que foram os discípulos de João, de que quando Jesus o chamou, ele tinha aí os seus 24 anos, aproximadamente. Então imagina Jesus, no ano de 30 depois de Cristo, tem que ver seus 30 e poucos anos, depois nós debatemos a idade real de Cristo ali, mas seus 30 e poucos anos, chamando um cara de 24 anos. Uma vez eu ouvi isso, a gente ouviu isso que a gente estava, pelo menos eu ouvi, não sei se alguém mais aqui lembra dessa reunião, mas me falaram uma vez que a gente estava fazendo uma grande aventura, que é um monte de jovem tendo que usar uma igreja. Imagina esse pessoal olhando alguém de 30 e poucos anos, que era a idade que eu tinha, quando eu igreja, chamando alguém de 24 para ser discípulo e alguém falando que era filho de Deus. Eu ia ficar doido naquela época, falando assim, o que vocês estão arrumando, quando de criança, assim. E aí João, com 24 anos, foi. Mas João tinha um ímpeto meio difícil ali, ele era chamado filho de trovão, ele com o seu irmão Tiago, não era muito fácil, não. Tanto é que teve uma vez no episódio que ele falou assim, se o senhor quiser ir, a gente chama os anjos aí, a gente desce fogo, vamos destruir todo esse povo aí. Esse era o João. Teve um outro episódio, que eles eram tão assim, cheios de si, que ele, junto com a mãe, chega lá para Jesus e fala assim, vamos fazer um acordo. Você tirou nosso filho cedo de casa, tinha um futuro brilhante na pescaria, empresário de pesca e do irmão, provavelmente com o Pedro e André também, eles eram lá uma grande empresa de pesca, onde tinham tudo para pescar, embora todos os episódios eles não pescavam nada no Novo Testamento, mas tudo bem, se não fosse Jesus, mas não, tinha uma empresa de sucesso e ele chamou, então vamos fazer um acordo, põe um sentado à sua direita, o outro à sua esquerda, no seu reino, quando vier, ou seja, um vai ser o seu braço direito, o seu braço esquerdo, sabe aqueles tronos, põe um do lado do outro. Esse era o João, lá dos Evangelhos. O João aqui da carta, já com uma idade um pouco mais avançada, já um senhorzinho, lá para os seus 80, quase 80 e poucos anos, se mostra um João muito humilde. Por que um João humilde? Imagina que você é o último apóstolo a morrer. O último apóstolo a morrer significa que quase todo o Novo Testamento já estava escrito, a importância dos apóstolos já estavam colocadas, Paulo já tinha reafirmado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo já tinha falado sobre esses apóstolos, ou seja, já estava muito bem estabelecido para todas as igrejas a importância desses 12 apóstolos, e só sobrou você. Imagina João chegando e falando assim, me respeita, eu sou o único que ainda está vivo. Mas ele não faz isso. Ele escreve a sua carta sendo o único vivo e põe na primeira pessoa do plural. O que nós vimos, o que nós testemunhamos, o que nós apalpamos. Sabe aquela pessoa que evangeliza 3, 4, 5 pessoas durante o ano, a pessoa se converte e está aqui e fala assim, a nossa igreja evangelizou. Isso é essa humildade que João está demonstrando. Não foi assim, eu fiz isso e vocês. Não. Nós evangelizamos, quando a gente usa, parece que a primeira pessoa do plural, a gente está querendo
tirar ênfase para a nossa pessoa, para a minha pessoa, e incluir todo mundo. É isso que João está fazendo. Ele está escrevendo uma carta, ele está escrevendo. E os outros que apalparam a Jesus já tinham morrido. É o único que sobreviveu, foi o último a morrer. O irmão dele, Tiago, foi o primeiro a morrer. Herodes cortou a cabeça dele, falando no começo do livro de Atos. E ele é o último a morrer. Ele podia muito bem dizer assim: olha, eu sou o último vivo. O que eu vi, o que eu testemunhei, ninguém mais aqui passou por. Sabe aquele tom bem? Ele fala assim: o que nós vimos, o que nós apalpamos, o que nós testemunhamos, o que nós proclamamos. Então, isso mostra um João muito mais humilde do que aquele que queria sentar ao lado direito ou esquerdo de Jesus Cristo. E mostra o João também muito mais compassivo e amoroso do que aquele que queria descer em enxofre e matar todo mundo. Porque ele está lidando aqui com falsos mestres, com falsos profetas, com pessoas que estavam levando heresia para dentro da igreja, mas ele sempre chama os seus leitores, mesmo aqueles que talvez estivessem, quem sabe querendo dar ouvido para essas coisas, ele fala assim: filhinhos. Por 7 vezes na sua carta ele vai usar essa expressão: filhinhos, filhinhos. Uma expressão muito carinhosa, muito daquele senhorzinho mesmo, um senhor olhando para esses agora que estão chegando na fé e com aquele olhar carinhoso. Percebe? Antes ele assim: vocês vão com fogo do inferno, e agora ele assim: filhinhos, e escrevendo sobre o amor, amai-vos uns aos outros. Então é uma carta que quando você lê assim, soa muito carinhosa e amorosa. Isso mostra o João totalmente transformado e mudado, como devem ser as nossas vidas. Espero que eu chegue na velhice, né? Um velho assim, tantos velhos que chegam e começam a dar trabalho, né? Fica dando trabalho, quanto mais velho assim, nossa, começa a dar trabalho. Mas é sempre bom quando a gente vê um velho piedoso, é um velho de oração. A gente pode falar velho, Mais ou menos. hoje em dia você tem que escolher as palavras. Se nós dois não reclamar, Sim. tu falou, não é? Não. Porque hoje tem que falar melhor idade, antes da terceira idade, agora melhor idade, eu nem sei, mas jovem há mais tempo, tanta coisa. Muda tudo, toda hora, você não está querendo falar o que você pode ou não pode falar. Mas um velhinho piedoso, um velhinho amoroso, um velhinho que está preocupado com essa doutrina ainda. Já conheci tantas pessoas mais velhas, parece que vai ficando mais velho, ele vai assim, abrindo mão de umas crenças. Não, isso aí eu era mais rígido, mas agora estou vendo que assim, não adianta lutar com essas coisas, como assim? E João está lá, essa doutrina, não vai dar ouvido para esses falsos mestres, ele está firme lá na sua crença. Por outro lado, ele está tão amoroso, ele está tão assim carinhoso com seus ouvintes. Isso é de fato um cristão piedoso, um cristão que chega no final da sua vida e demonstra essa transformação por Jesus Cristo. Então nós já vimos o propósito de João, o que ele quer com a sua carta. Nós já vimos que ele mesmo escreveu e a importância disso, como essa carta mostra isso. Agora, esta carta foi escrita lá no comecinho dos anos 80, no primeiro século. Então, imagine, o Ireneu de Leão, o discípulo do discípulo de João, fala que João viveu até, ele viu o comecinho do reinado de Trajano. E Trajano foi lá em 96, que o pessoal imagina que foi quem levou ele para Creta, onde ele escreveu o Apocalipse, quando ele estava lá exilado na ilha de Creta. Então Domiciano foi o anterior a Trajano, ele viu os últimos imperadores, foi Trajano. Domiciano é um pouquinho antes, e estava numa perseguição, não tanto como Trajano, mas já ensaiando uma perseguição contra os cristãos. Agora, isso é importante, esta data, porque nós sabemos qual heresia João está combatendo aqui. Naquela época, embora o gnosticismo foi ser desenvolvido mais no segundo século, mas já havia indícios naquela época de pessoas que estavam flertando com filosofias gregas um tanto estranhas. E trazendo isso primeiro para o judaísmo e depois para o cristianismo, nessa ordem. Isso começou a infiltrar no judaísmo e depois começou também a infiltrar no cristianismo. Aliás, João tinha o seu arqui-inimigo lá em Éfeso, da onde ele escreve 1 João. Era um cara chamado Cerinto. Conta a história
que João uma vez estava na casa de banho. Casa de banho, para quem conhece a cultura oriental, eles tomam menos banho do que nós. Então você tem uma casa de banho, que é um lugar muito amplo, em que todos os homens, e as mulheres em um lugar separado, obviamente, se reúnem uma vez por semana, em alguns lugares uma vez por mês, para tirar o grosso. Sabe? Aquela casa de banho. Você vai ficar ali a tarde toda tirando calma. E aí um esfrega as costas do outro, né? E tudo mais. Aí eu tenho um amigo missionário em Marrocos que passou por isso, porque você vai para lá, você tem que viver lá, né? Não tem opção. Então ele falou, olha, eu passei por isso lá. E dói, aquela esponja grossa para tirar mesmo o carne, né? Para tirar tudo aquilo lá. E aí João estava nessa casa de banho, lá com todo o pessoal. E aí Serinto chegou no lugar. Quando o Serinto chegou, ele foi pôs o pé na água, João saiu, levantou e falou assim, saiamos daqui. Que esse lugar não seja profanado pela presença de Serinto, tal quanto os outros lugares aqui tinham. Tamanha era a... Perceba, era um senhorzinho muito amoroso, João, mas ainda firme nas suas convicções, sabendo que aquela pessoa, esse tal de Serinto, estava profanando a sã doutrina. E aí quando essa pessoa chega, ele levanta e fala assim, não, vamos sair daqui, que a gente não pode ter comunhão com essas pessoas. No caso de banho é um lugar não só para se ver, mas um lugar social. É um lugar que as mulheres vão lá e põem o papo de dia, os homens conversam com futebol, mas então você fica lá a tarde toda. É quase um barbershop de hoje, né? Já foi um barbershop? Você não vai cortar cabelo mais. Cortar cabelo é só um detalhezinho, né? Só um detalhe. Você vai lá, os homens vão lá, né, pra ficar lá. Uma vez eu fui fazer um casamento, tive que cortar o cabelo rápido, cheguei lá no barbeiro, nesses barbershop, que eu achava que era um cabeleireiro, mas não é um cabeleireiro. Aí cheguei lá, sentei, ninguém trabalhando, eu com pressa, olhando, não tinha ninguém. Assim. Aí, você tá com pressa? Senta aí, então eu vou cortar seu cabelo. Aí eu achei estranho, porque estava cheio de gente lá. Eu falei, já cortaram? Não, o pessoal chega aqui sábado 1 da tarde, sai umas 6, 7 da tarde aqui, a gente fica aqui sentado, conversando. É isso aí, é a casa de banho do brasileiro, né? Eles vão lá, uma vez por sei lá quanto tempo, e ficam lá. As mulheres faziam muito isso antes, né? Zé Unha junto, agora os homens também estão gostando dessas coisas. Mas enfim, deixa para quem gosta, eu não sou muito fã dessas coisas. Então era um lugar de comunhão ali. E João falou, não, eu não tenho comunhão com essas pessoas. Agora, o que ensinava Serinto, nós vamos ver numa mensagem extremamente importante lá no capítulo 12, vamos deixar para depois, mas o que ensinava os gnósticos como um todo? Porque Serinto ele tinha um ensino peculiar a respeito do gnosticismo, e nós vamos ver isso depois, mas o gnosticismo em si fazia uma separação entre o espírito e a carne. É assim, tudo aquilo que vinha do espírito era algo bom, era algo valoroso, era virtuoso, mas tudo aquilo relacionado à carne era algo meio que tinha que ser eliminado, que era meio podre, que não fazia muito sentido. Então, a verdadeira redenção para o gnóstico é aquela pessoa que sai desse estado, a gente pode dizer carnal ou ao mal, porque eles usavam uma expressão, né? Você tem a pneuma, que é a palavra grega para espírito, e psique, que é a palavra grega para alma. Então eles tinham um estado de psicótico, uma coisa assim, e aí a pessoa que estava nesse estado era aquelas pessoas ainda carnais, ao mal, literalmente. Mas a gente usaria isso, né? Ele é carnal, ele só está na carne. Ele ainda não atingiu o nível do pneumaticos, que eram os gnósticos. De se desprender dessas coisas da carne e se voltar só para o espírito, e isso era a redenção. E claro, quem conseguia fazer isso? Só os gnósticos, ou aqueles que ouviam o estudo dos gnósticos. Tanto que a palavra gnosis é conhecimento. Curiosamente, por 25 vezes nessa pequena carta de 5 capítulos, João vai falar: nós conhecemos, nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos. 25 vezes, nós sabemos, nós conhecemos. E que a palavra que ele usa? Gnosko. É esse verbo para dizer para os gnósticos: nós também sabemos as coisas. Não é só vocês. A verdade não está com vocês. Vocês não vão escravizar as pessoas, porque nós sabemos, nós conhecemos, nós também sabemos, nós conhecemos. Então ele vai enfatizar muito, por 25 vezes, esta questão.
E também por isso ele começa a sua carta, como nós vamos ver na primeira mensagem de semana que vem, mostrando que nós estávamos apalpando a Jesus Cristo. Porque se o Espírito é bom e a carne é ruim, diziam os gnósticos que Cristo, uma pessoa, claro, né, que ninguém duvida, em toda religião que você vai, Cristo tem algum lugar ali. Mesmo que seja um profeta muito elevado, uma pessoa de um exemplo muito bom, mas tudo, você vai lá no budismo, no zen budismo, no islamismo, qualquer religião tem a figura de Jesus Cristo lá. Isso é muito interessante, embora não todos com o entendimento correto. Mas, se Cristo de fato é essa pessoa tão boa, e a carne é má, ele não pode ter vindo em carne. Então eles eram docetistas, da palavra grega dokel, que significa aparência. Jesus só tinha, era um espírito que tinha uma aparência de pessoa, mas ele não era uma pessoa. Ele só tinha uma aparência de pessoa, mas não era. Quase como uma espécie de um holograma. Sabe aqueles... agora tem uma tecnologia já, não tem? Você liga, faz uma reunião com uma pessoa e ela está na sala, mas não está. Está lá o holograma dela sentado ali, ou em pé na mesa. Você parece estar conversando com ela, ela está ouvindo a voz dela, está olhando para ela, está gesticulando, ela está fazendo tudo, mas ela não está lá. Era mais ou menos isso. Jesus é espírito e ele tinha só uma aparência, um doquel de carne, mas ele não era de fato carne. Então João está combatendo este gnosticismo. Claro que uma das grandes implicações para isso é a questão da própria salvação, né? Como nós vamos ver no próximo estudo. Se você negar a humanidade de Jesus, mesmo que acredite que ele seja filho de Deus e tudo mais, mas negar a humanidade tem implicações para a sua salvação. De fato, a salvação não acontece, a obra da cruz não acontece se Jesus Cristo não for um homem. Você quer saber por quê? No próximo estudo nós iremos explicar isso. Então nós já vimos o propósito da carta de João, somente esses 3 versículos. Nós vimos também a questão da autoria de Joaninha, a data em que foi escrita, o que mostra, o que indica que eles estavam então lidando com esse proto-gnosticismo, gnosticismo mais embrionário, e os grandes temas da carta. Então, eu já disse que um dos grandes temas é o conhecimento. João quer passar isso para a gente. Por isso que por 25 vezes ele nos conhecemos, nós sabemos, nos conhecemos, nós sabemos, que é a mesma palavra, né? Essa ideia de uma certeza, de um relacionamento com esse conhecimento, de convicção. Nós sabemos isso, nós temos isso muito firme como crença, não há dúvida de que isso é verdade, combatendo o gnosticismo. Mas João vai falar muito também sobre o amor. Agora, conhecimento, amor e obediência, para João parece tudo a mesma coisa. E nós vamos ver isso em mensagens, mas é muito interessante. Porque amor, obediência e conhecimento estão totalmente relacionados para João. Parece que não tem como desvincular as coisas. Então não há como, por exemplo, uma pessoa falar assim, ó, eu amo a Deus, mas não obedece aos mandamentos. Para João isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Como assim alguém pode dizer que ama a Deus e não obedece aos mandamentos? Eu amo a Deus de todo o meu coração, mas o cara não deixa, não para de mentir. Eu amo a Deus de todo o coração, mas ele não sai daquele orgulho. Eu amo a Deus de todo o meu coração, mas ele não larga a pornografia. Não, mas eu amo a Deus de todo o coração. Aí para João fala assim, espera aí, como assim? Não faz sentido isso. O conhecimento, o amor e a obediência estão totalmente relacionados. Não há como desvincular essas coisas. São dos grandes temas de João. João vai falar muito sobre Deus, embora isso possa parecer muito genérico, mas especialmente 2 características sobre Deus, o que divide mais ou menos a sua carta. João tem 4 versículos de uma introdução, como se fosse um início, um prefácio do seu escrito. Depois, no versículo 5 do capítulo 1, ele vai falar: Deus é luz. Deus é luz. E aí ele vai discorrer a respeito disso. Até lá no capítulo 2, na metade do capítulo 2, onde ele vai começar a dizer que Deus é amor. E o que ele quer nos conduzir é uma vida de comunhão com Deus, que é luz. Então, obviamente, ele vai dizer como nós devemos viver para ter comunhão com esse Deus que é luz, e um Deus que é amor. Então, obviamente, como nós devemos viver para ter comunhão com esse Deus que é amor. Então, embora o tema dele seja Deus, e dizendo que Deus é luz e Deus é amor, mas em última instância ele está preocupado: você quer ter comunhão com esse Deus?
Então, se você tem comunhão com esse Deus, você precisa de santidade, porque Deus é luz, e você precisa de um amor mútuo entre as pessoas, porque Deus é amor. E isso é o que João vai discorrer em toda a sua carta. Não sei se vocês ficaram com vontade de estudar o primeiro João. Eu espero que sim. Eu espero que vocês, assim, não, legal, né? Eu quero saber, porque de fato é uma carta muito fascinante. Agora, pode ser uma carta meio que perigosa. E eu queria terminar essa introdução de hoje falando a respeito disso. Porque João quer mostrar para a gente esta convicção da vida eterna. Mas essa convicção não vem sem mudanças profundas que João quer trazer para as nossas vidas. E talvez muitos que já leram o 1 João, ao se deparar com não só o 1 João capítulo 3, mas outros trechos, ao invés de abandonarem o pecado e de fato caminharem para essa vida de comunhão com Deus que é luz e o Deus é amor, se entregaram aos seus pecados e chegaram à conclusão que de fato então não são salvos. Aliás, eu já tive uma experiência dessa. Já conversei com alguém no aconselhamento que eu estava fazendo, que estava aparentemente lutando com o pecado. Até que eu percebi que ele não estava lutando com o pecado, ele estava lutando com a barriga. Bem empurrando a barriga. Tanto a sua luta com o pecado quanto o nosso aconselhamento. Em última instância, estava fazendo perder tempo. Ele não queria mudar. E aí eu comecei a abordar primeiro João. Vamos estudar primeiro João. E aí chegou o momento que ele disse: se isso é a salvação, então parece que não é isso que eu quero para a minha vida. Então João é uma carta meio perigosa nesse sentido, porque ele escreveu para nos dar essa certeza de salvação, mas para aqueles que são salvos. Aquele que não é salvo vai olhar para 1 João e vai ficar desesperado, porque vai perceber que o sarrafo do Evangelho é muito mais alto do que as pessoas colocam. As pessoas colocam no Evangelho como se fosse algo assim: vem, crê em Deus, depois a gente vê o que acontece, fica tranquilo, Deus te quer desse jeito e tudo mais. João vai dizer assim: não, quem disse isso? Quem que escreveu esse Evangelho? Onde está esse Evangelho? Onde está o Evangelho que fala assim: mas o que importa é que Deus é amor e que eu amo a Deus e você não obedece aos mandamentos? Que Evangelho é esse? Então João vai mostrar que o Evangelho verdadeiro é o Evangelho que exige sim uma vida nossa de crença correta e de uma santidade correta. E eu espero que nesse encontro com o que João está mostrando, você seja conduzido não a abandonar sua fé e perceber que você não é um cristão, mas ao contrário, a você entender: eu sou cristão, não, eu tenho essa segurança. Aliás, como nós vamos ver no capítulo 3, quando geralmente as pessoas lutam contra o pecado, a própria luta contra o pecado é um indício de que você é salvo. Porque aquele que não é salvo, uma hora percebe que não está lutando coisa nenhuma, que só está fingindo que está lutando, mas a luta não acontece, porque a luta só acontece naquele que é salvo de fato. Então eu espero que ao estudar toda esta carta, o que seja produzido em nós é uma consciência de que o Evangelho sim tem um sarrafo alto. Você sabe que sarrafo, não é quando o cara que salta em altura vai pular e vai subindo aquele bastão. É alto. E uma vez quando Jesus estava mostrando esse Evangelho alto, esse Evangelho desse padrão, os discípulos chegaram para ele e falaram assim: mestre, dura estas palavras, quem pode suportar? E a multidão começou a ir embora. E aí a gente imagina que Jesus ia falar assim, né? Por favor, vocês não vão, porque eu vou ficar sem ninguém aqui, né? Jesus fala assim: ó, vocês não querem ir também? É o momento. Se vocês quiserem, vão embora. Pode ir. O que ele está querendo dizer é: o Evangelho não vai mudar. Até que Pedro chega e fala: para quem irei do Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa vida eterna é que João quer nos mostrar aqui. Eu espero que, ao terminar essa carta, você tenha mais convicção no seu coração desta vida eterna que começa aqui e se estende para toda a eternidade. Deus, muito obrigado por esta carta que João escreveu. Passaremos esse semestre aqui como igreja, estudando e analisando esta carta de 1 João. E eu espero de fato que o Senhor fale aos nossos corações, que todas essas verdades da sã doutrina, da crença correta e também de uma vida de santidade possam
reverberar em nossos corações e transbordar para a prática do nosso dia a dia, da nossa vida. Conduze-nos pelo Teu Santo Espírito ao entendimento destas palavras, destas passagens, a correta interpretação e aplicação, para que possamos de fato ser edificados por ela, Deus. Obrigado por todos que aqui estão, por aqueles que não puderam vir também, e que o Senhor nos conduza durante esse semestre em conhecimento e prática de vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.